Então, muito boa noite a todos. Bom dia ao pessoal que está no Brasil. Então, nós hoje vamos falar sobre Ivone do Amaral Pereira, né, essa grande médium que nós tivemos e que o foco dela foi para os suicidas, os obsidiados e os suicidas, né? É uma emoção muito grande, né, estar falando dela, porque a história de vida dela é muito forte. A gente, né, através da literatura dela, a gente tem conhecimento do que ela enfrentou nessa vida e em outras vidas, né? Então, ela deixou, assim, um aprendizado muito grande para todos nós. Então, vamos aprender um pouquinho hoje sobre Ivone do Amaral Pereira. Ivone, essa simpática senhora, sorridente. Na verdade, não se tem muitas fotos de Ivone. Ela era uma pessoa muito tímida, né? Ela não se deixava fotografar. Então, essa é a foto mais divulgada da médium. Chico chamava ela de a heroína silenciosa. Porque Chico, como ele sabia de tudo, né? Praticamente tudo do íntimo do ser, né? Do espírito, ele sabia o que era que a Ivone passava no íntimo, o que é que ela tinha feito no passado e o porquê de todo o sofrimento que ela vivia, né? Então, era uma heroína realmente, porque além das dores físicas, ela tinha muita dor moral. E a gente vai ver um pouco disso. Ivone, ela nasceu no Natal de 1900, 24 de dezembro de 1900, na antiga Vila de Santa Teresa de Valença, que hoje é a cidade de Rio das Flores, no Rio de Janeiro. No mapa, é esse ponto vermelho que faz divisa com o estado de Minas Gerais, cidades do interior, né? Então, como foi a infância de Ivone? Ivone ela teve 6 irmãos, sendo um irmão mais velho proveniente do casamento da mãe com outro homem, né, anteriormente. Ivone ela já nasceu no lar espírita. É importante a gente ressaltar que o Livro dos Espíritos, né, a doutrina espírita, ela foi codificada em 1857. Significa que a família ela veio muito reestruturada dentro dos padrões espíritos que ela, enquanto espírito com bastante débito, precisava perder na vida, né? Porque a gente vê aí são 43 anos desde o lançamento do Livro dos Espíritos até o nascimento de Ivone. Então já existia uma doutrina, né, cristã envolvendo a médium desde criança. O pai de Ivone se chamava Seu Manuel. Ele era um homem muito generoso, tão generoso que ele montou seu próprio negócio por 3 vezes e as 3 vezes ele faliu, porque ele beneficiava os devedores, de grande coração. Depois ele se tornou funcionário público e assim ele se aposentou. Dona Elizabeth era o nome da mãe de Ivone, era muito dedicada, né, à família. Naquele período, né, em 1900, era uma família muito patriarcal, onde as meninas elas eram muito ligadas à costura, a bordado, cuidar mesmo do lar. E não foi diferente com Ivone. A vida dela ela foi criada para esse meio. Inclusive, Ivone, ela relata em entrevista que, por um lado, isso favoreceu a mediunidade dela, porque precisa de recolhimento, né? Mas, por um outro lado, dificultou um pouco, porque ela ficou órfã, digo assim, os pais faleceram consideravelmente quando ela era jovem, e isso dificultou que ela buscasse emprego, porque ela é muito do lar, né? A família de Ivone também, ela tinha muita modéstia, muita pobreza, né? E, apesar disso, era uma família que vivia na caridade. Recolhiam pessoas das ruas, né, as pessoas que em situação vulnerável, trazia para dentro de casa, dava comida, dava teto, cuidava, né? A gente vê muito esse exemplo, a gente falou até de Peixotinho, a família de Peixotinho também, o médium das materializações, também fazia isso. A gente vê que no passado existia muito mais isso do que hoje, né, na atualidade. Bom, com 29 dias de nascida, Ivone passou pela primeira problemática. Qual foi? Ela teve um acesso de tosse, onde sobreveio uma sufocação. Ficou sufocada, então ela perdeu os sinais, aparentemente os sinais vitais, ela ficou enrijecida, ela ficou gelada, você não via realmente nenhum sinal vital, então ela foi dada como morta, aos 29 dias de nascida. Aquilo era muito estranho naquela época, não tinha-se acesso aos médicos como se tem hoje, então a família, né, passaram-se 6 horas com Ivone nessa condição de dura, paralisada no leito. Então a família, né, preparou a roupinha dela para poder enterrar, colocou a coroinha. Só que a mãe de Ivone, Dona Elizabeth, ela se questionava: o que é que está acontecendo com a minha filha?
porque isso era estranho. Então ela não se deu por vencida, ela era muito católica, católica eu digo assim, ela era muito, tem um nome, ela era muito apegada não, a Maria de Nazaré, ela era devota de Maria de Nazaré. Então ela pegou uma imagem da santa, foi num canto, se recolheu e fez uma oração, dizendo mais ou menos assim, minha mãe, eu não sei o que aconteceu com a minha filha, mas eu acredito que ela não esteja morta. Né? Se ela estiver viva, traz ela de volta para mim. Eu vou fazer com que ela dedique toda a sua vida ao seu coração de mãe. Mas se ela estiver realmente morta, se ela tiver que morrer, que assim seja. Assim eu consentirei. Então, Dona Elizabeth, ela retornou para o quarto e, num gesto, né, tocando, passando a mão na criança, na Ivone, a Ivone ela chorou, ela acordou, né? Então isso foi uma espécie de passo intuitivo que ela deu na criança. Porque, na verdade, se a gente for recordar o conceito de passe, é isso. É o desejo de ajudar, é o amor, aquela vontade íntima de querer ajudar o próximo. Então, isso mobilizou energias espirituais que fez com que a criança retornasse. A criança, na verdade, não estava morta. Ela estava no seu primeiro episódio de catalepsia. Que a catalepsia é justamente isso, uma morte aparente, onde os sinais vitais aparentemente não existem. Né? Então aqui ó, tem uma frase, né, de Ivone Pereira no livro Recordações da Mediunidade, que é da própria médium. Ela diz o seguinte: aquela sufocação no primeiro mês de meu nascimento nada mais seria que um dos muitos complexos das reminiscências mentais e vibratórias que me traumatizaram. Que me traumatizaram quando? Em vidas passadas. Porque com 29 dias de nascida não tem como ter tido experiência alguma nesta vida. Então, foi feito algo na vida anterior onde ficou na memória e na vibração do espírito Ivone. E o que foi que ela fez na outra vida? Aqui nós temos a imagem do Rio Tejo, em Portugal. Uma vivência anterior, no ano de 1854, 56, Ivone nasceu na Espanha, mas ela desencarnou afogada neste Rio Tejo. Então, existia uma conexão daquele sufocamento. Foi do episódio de morte da existência anterior. Ivone, ela era um espírito com muitos débitos. Como eu falei, ela faleceu em 1854, numa existência anterior, mas antes disso, em 1804, ela também se suicidou. Então, ela era uma suicida recorrente. Ivone também ela protagonizou dramas alheios. Eu estou falando de outras vidas. Se a gente observar os romances dela, a gente vai observar como ela protagonizou muito drama, inclusive dos amores que ela teve, dos pais que ela teve. Então, foi muito sofrimento que ela causou para as pessoas. Né? Então, ela tinha consciência disso. Então, daí a renúncia na vida atual. O exemplo de amor que ela, para com ela mesma. Porque ela sofria, mas ela sofria calada. Nós temos notícia de 5 existências de Ivone pelos romances. Então é possível acompanhar pelo menos essas 5 e a gente vê o quão sofrido foi, quanto ela causou sofrimentos, né, para as pessoas. Bom, a infância de Ivone, ela foi uma infância, ela foi conturbada no meio familiar. Por quê? Porque Ivone, ela se lembrava da existência anterior, em muitos detalhes, e ela cobrava isso da família. Ivone se lembrava da casa onde ela morava, que na verdade era um castelo. Ivone lembrava das roupas senhoriais do século passado e ela pedia à família, ela olhava assim, essa casa não é minha, eu não sei onde eu estou. Ela cobrava as roupas de renda, ela não se via à vontade vestida com aquelas roupas da época de 1900, né? Ela cobrava a carruagem que era servida para levar ela para outros lugares. Então, Ivone era tida como uma pessoa que tinha um problema, era perturbada da cabeça. Porque não existia histórico naquela época sobre isso. Como é que pode uma criança nascer e cobrar esse tipo de coisa? E a família do interior não tinha correlação com nada. O espiritismo estava nascendo, não existiam ideias sobre vidas passadas. Né? Então, ela teve muito sofrimento porque ela não era compreendida. E o problema maior é esse. Ela via o pai dela da existência anterior na própria casa que ela morava, Charles, que era o guia espiritual dela. Então ela olhava para o próprio pai e falava assim, este senhor jovem, ele não é o meu pai é um senhor que tem uma barbinha branca aqui, usa cartola, bengala e é muito bem arrumado.
O que é que acontecia com a criança que desrespeitava o pai naquela época? Apanhava, né? Por conta disso, Ivone ela passou os 10 primeiros anos da vida dela morando com a avó materna. Por causa desses problemas e por conta dessas indagações, a mãe não tinha como dar atenção à filha que vinha com essas indagações. Uma mãe com 5 filhos para poder cuidar, né? Bom, Ivone ela era muito estudiosa. Aqui a gente tem uma foto dela, né, com 15 anos de idade. E o sonho de Ivone, ela queria ser professora, então, mas ela não conseguiu cursar, fazer o curso normal, que era o curso que se fazia antigamente para se tornar professora, porque ela não tinha condições financeiras. Mas isso não impediu ela de estudar. Ivone ela estudava até as 2 horas da manhã, inclusive lia livros de autores nacionais e internacionais. Ivone também adedilhava o piano, mas também teve que renunciar porque para aprender a tocar piano tinha que ser, né, ter uma condição financeira estável, uma condição melhor. E Ivone não sabia, mas naquela época ela já recebia uma intuição de Frederic Chopin, que foi amigo dela em outras existências. Então, este espírito já a visitava e intuía ela e gostaria que ela se tornasse musicista, mas ela não pôde levar adiante. Não foi a primeira vez que Chopin esteve com ela, não foi nesse período jovem. Chopin também a visitou na idade madura e, inclusive, se materializando no próprio quarto dela, onde ela foi possível conversar com ele. Inclusive, isso é muito raro, né, falando-se de fenômeno mediúnico. O médium lúcido materializar um espírito. Normalmente se entra em transe e aí acontece a materialização. Só existe relato de uma outra médium na Europa que conseguia fazer isso, e Ivone. Inclusive tem um episódio em que Chopin ele aparece no quarto para ela e apresenta todos os sintomas da tuberculose, que ele faleceu de tuberculose. Então ele começa a tossir, né, um pouco de sangue e mostrando toda aquela a febre, tudo da tuberculose. Ivone se ajoelha, toca no joelho dele e nisso Charles aparece e retira Chopin do ambiente do quarto dela, né, porque foi muito impressionante, né? Bom, como foi o início da mediunidade de Ivone? Aos 5 anos, ela já via e conversava com os espíritos. Às vezes, uma semelhança com Chico Xavier, né, que aos 4 anos já falava com Dona Maria João de Deus, que é a mãe do próprio médium. Com os 10 anos, ela assistia às reuniões mediúnicas em sua própria casa, estimulado pelo pai. Aqui eu coloquei um asterisco em sua própria casa para lembrar que isso não é uma conduta que a gente se faz hoje, por segurança mesmo. No passado, em 1900, não existia o conhecimento que a gente tem hoje e a reunião mediúnica é realizada apenas dentro da casa espírita por questão de segurança mesmo. Então ela já assistia em casa. Aos 12 anos, ela lia de boa vontade o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né, para poder ter o conhecimento do que acontecia com ela. E aos 13 anos, via os espíritos se comunicarem nas mediúnicas, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, que a orientava nas tarefas de mediunidade, né? Então imagina na sessão mediúnica ela já observar o espírito conversando com o médium, conversando com outras pessoas, né? É interessante. A primeira psicofonia de Ivone foi sobre o suicídio. A primeira vez que ela incorporou no termo vulgar da expressão foi sobre suicida, né? Para a gente ver a ligação que Ivone tem com esse tema tão delicado. Bom, como foi a mediunidade de Ivone na fase adulta? Ela era assistida por Bezerra de Menezes, por Roberto de Canaleiras. Esse Roberto, ele já vem durante várias encarnações vivendo com Ivone, nascendo com Ivone. Ele, na verdade, sempre foi o grande amor de Ivone em outras existências, né? Nesta existência, ele não veio, não renasceu junto com ela. Possivelmente devido a essa questão de Ivone ter se suicidado. Quando ocorre o suicídio, de certa forma, a gente não evolui como os nossos entes queridos, que se foram de forma natural. Geralmente a gente se encarna em uma família diferente, uma família de espíritos estranhos ao nosso convívio. E Ivone relatava isso, ela não se via familiar com os entes da família dela, por conta daquilo do equívoco ocorrido no passado. Então Roberto, ele foi o grande amor dela e acompanhou ela durante muito tempo na existência.
Roberto, ele começou a aparecer para Ivone quando ela tinha 4 anos de idade, e quando foi em 1931, Ivone recebeu um comunicado dele informando que ela não mais o veria porque ele iria reencarnar, né? Bittencourt Sampaio, ele é um espírito, né, brasileiro, ele foi político, escritor, não, poeta e político, e era político e espírita. Bittencourt Sampaio também assistia Ivone às tarefas. E Charles, né, que foi o pai de Ivone durante muitas existências, e era o guia espiritual dela. Bom, a mediunidade de Ivone era muito vasta, as especialidades, né, que ela tinha. Ela era psicofônica, especialmente nas sessões mediúnicas, quando ela conversava com os espíritos obsessores, no sentido de orientar. Médium psicógrafa, ou seja, ela era médium receitista homeopata. Ela recebia espírito que psicografava as receitas para poder tratar os doentes. Médium de cura, que acontecia muitas sessões específicas de cura, onde, através de passos, de procedimentos espirituais, se curavam os pacientes. Médium de efeitos físicos luminosos. Na verdade, essa faculdade, essa especialidade mediúnica de Ivone, ela foi descoberta por acaso, entre aspas. Ela, assistindo uma sessão mediúnica, ela entrou em transe e, no meio de todo mundo, ela começou a liberar o ectoplasma, que favorecia os efeitos luminosos. E, por conselho de Charles e de Bezerra de Menezes, que eles falaram que ela não precisava se dedicar a esse tipo de faculdade, ela também não deu vazão a essa especialidade. Mas a grande especialidade mediúnica de Ivone é médium de desdobramento, né? Como está escrito no Livro dos Espíritos, na parte de emancipação da alma. Eu coloquei aqui essa observação, porque se a gente for no livro dos médiuns, a gente não vai achar essa discriminação de médium de desdobramento, né? Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade de desdobramento. Todos nós, quando nós dormimos, a gente sai do corpo e sonhamos, depois retornamos. Isso é um desdobrar. Só que com Ivone acontecia algo diferente, era um desdobramento lúcido. Ela estava em algum lugar, possivelmente na casa dela, e o guia, ela via o guia espiritual Charles aparecer, e ele em sono, era um sono magnético, onde ela adormecia. Ela adormecia e automaticamente ela desdobrava. Quando Ivone desdobrava, ela era levada pelo guia espiritual para outras regiões. Aqui no slide a gente pode ver tipo um portal mágico apenas para ilustração. Mas Ivone se desdobrava e ela era levada para Portugal, ou para a França, para a Espanha, Bélgica, Alemanha, Rússia e alguns ambientes do mundo espiritual. Por que esses ambientes? Porque são onde as histórias que Ivone relata nos romances eram passadas. E como é que isso acontecia? Charles levava o espírito de Ivone para aquele lugar, para aquele país, e ele recriava o ambiente espiritual da época que ele queria contar a história. Então, foi dessa forma que Ivone presenciou tudo que ela fez em outras vidas, e inclusive teve um episódio que inclusive é relatado num dos romances dela, da Guerra dos Huguenotes, que é uma guerra religiosa, onde cristãos, católicos e protestantes, eles entraram em choque e houve muita matança. Ivone presenciou, né, essa matança como se estivesse lá. Na verdade, ela esteve na época que ocorreu. A família dela foi totalmente dizimada por conta dessa guerra religiosa. Então, o que acontece? Ivone ela era levada para esse ambiente, ela ouvia uma narração e via tudo o que acontecia ao redor, inclusive via os pensamentos, ouvia o pensamento dos personagens da história, mas ela nada falava. Ela apenas sentia as emoções e via tudo o que acontecia. Para quê? Para depois que acontecesse isso tudo, o guia dela, Charles, trazia a médium de volta para o corpo, ela acordava e ela registrava com o próprio teor da emoção o que ela tinha visto no mundo espiritual, que foi planejado para ela criar esses livros. Então, a literatura de Ivone ela foi criada dessa forma, né? Ela ia, desdobrava, via tudo, retornava e escrevia. Bom, entrando aqui nas obras de Ivone, aqui é uma trilogia onde a gente pode ver a história de Ivone, de Roberto, que era o marido dela, né, o
o amor dela nas outras vidas, e o próprio pai, Charles, eles se repetem nesses três livros, nesses três romances. Então, é uma trilogia tipo a história do Chico, do Chico não, há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, né? Que era a história que Emmanuel, né, passou para o Chico. É a mesmo tipo de história, é uma trilogia onde a lei de ação e reação é analisada, né, em detalhes por conta de cada um desses personagens. As histórias elas são passadas em 1572, 1680 e 1804, nas Oragens do Pecado, Cavaleiro de Lumieres e O Drama da Bretanha. Trilogia Lutas Redentoras da Lei de Ação e Reação. O livro Amor e Ódio do Espírito Charles. É um romance em torno de um ex-discípulo de Kardec, Gaston de Saint-Pierre, na época em que surgiu a codificação. O livro sobre também histórias onde o suicídio é o foco principal, com suas implicações morais e os reflexos na vida além do túmulo. Escrito por Leon Tolstói e Charles. Leon Tolstói é um escritor russo. Ressurreição e Vida, também por Leon Tolstói, história passada na Rússia, né, dos cesáreos. A Tragédia de Santa Maria é uma história relatada por Bezerra de Menezes numa fazenda de cana-de-açúcar no Rio de Janeiro, onde conta os problemas entre os senhores de engenho e os escravos. Nas Telas do Infinito e Dramas da Obsessão, contam, né, os problemas voltados à obsessão e como se fazer para ter uma vida edificante, né, no caso das Telas do Infinito. E aqui Ivone nos traz informações sobre a sua vida mediúnica, né, detalhes de como era a mediunidade dela, em Devassando do Invisível e Recordações da Mediunidade. Mas a sua obra-prima foi este aqui, Memórias de um Suicida, que foi escrito, foi pelo espírito Camilo Castelo Branco, né, que na época ela usou um pseudônimo para evitar problemas legais, utilizou Camilo Cândido Botelho. Esse livro ela relata com riquezas de detalhes as consequências vividas devido ao ato impensado, detalhes sobre o Vale dos Suicidas e o trabalho do Hospital Maria de Nazaré, né? Bom, este livro ele é chocante a princípio e reconfortante ao final, onde relatam as prodigiosas cirurgias perispirituais de recuperação da lesão em decorrência do ato impensado, educando-os com amor para uma próxima reencarnação regeneradora. Então, um livro que realmente causa um certo impacto a princípio por conta dos detalhes que é relatado, né? Mas que é muito bonito o final, o acolhimento que se faz com esses irmãos nossos que entraram pela porta do engano, né? Aqui, Ivone ela fala o seguinte: ainda em minha primeira juventude recebi ordem espiritual para me submeter ao espírito Camilo Castelo Branco e receber dele um tratado sobre o suicídio. Então, desde jovem, ela já sabia que ela viria com uma missão de trazer informações preciosas, né? Quem foi Camilo Cândido Botelho? Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi esse senhor. Ele foi um escritor, romancista, crônico, crítico, dramaturgo, historiador e poeta português. Aqui eu vou trazer um pouquinho do drama dele, porque isso o livro não conta. O livro Memória de um Suicida conta a partir do momento que ele desencarna. Mas o que foi que causou o desencarne de Camilo Castelo Branco? Ele teve diversos problemas, quase ficou cego devido à sífilis, tinha 2 filhos, um com problemas mentais e o outro muito rebelde. Então ele não aguenta e se suicida com um tiro de pistola no ano de 1890, ou seja, 10 anos antes de Ivone renascer, né? Poeta português. Bom, vale a pena a gente entender como foi construída a obra Memórias de um Suicida, porque foi interessante. Ivone, quando ela recebeu aqueles relatos, né, impressionantes, né, sobre os dramas que os suicidas vivem, os vales dos suicidas, como é esse mundo, como é essa área da região espiritual, o aprisionamento ao corpo, né, como é que é essa junção e o processo de resgate, né, pela Legião de Maria, né, que leva para o hospital para fazer o tratamento. Ivone se questionou:
será que eu estou sendo vítima de mistificação, uma mentira, um engano? Porque eram relatos muito fantásticos, não existia nada naquela época que falasse de tal forma. Então, a gente vale uma reflexão aqui. Quando Ivone recebeu o livro Memórias de um Suicida, foi em 1926. Chico Xavier recebeu o primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde fala sobre colônias, sobre tratamentos, somente em 1939, ou seja, mais de 10 anos depois de Memórias de um Suicida, foi que esse livro veio à tona. Mas esse livro não foi publicado em 1926. Ela recebeu, ela escreveu esse livro, finalizou em 1926. Mas aí ela levou para a FEB, na Federação Espírita Brasileira, para poder publicar. Chegando lá, quem recebeu ela foi Manuel Quintão, o diretor da FEB. Ele estava no alto da escadaria conversando com alguém. Ela chegou com aquele monte de papel para ele. Ele não deu muita atenção, mas ele disse assim, olha, aqui só entra o livro de Chico Xavier. E aí ela nunca foi de questionar muito, sempre muito envergonhada. Assim, não, tudo bem, ela deu as costas e saiu, né? Cabeça baixa, saiu e voltou para casa. Chegando em casa, assim, onde é que eu vou guardar isso? Ela já era pobre, não tinha lugar onde guardar. Ela teve assim, eu vou queimar isso, não vai ser aceito mesmo. Então ela pegou uma caixa de fósforo, foi para o quintal dela e acendeu o fósforo. Quando ela chega e acende o fósforo, ela vê uma mão azulada, transparente, na frente, como se estivesse protegendo os papéis, e ela ouve, não, espera, aguarda. Ela atribui essa voz a Bezerra de Menezes. Então ela vai, segura os papéis, volta e arruma uma forma lá e guarda esses papéis. O tempo foi passando, passando, passando. Aí aparece esse senhor, Leon Denis. Leon Denis, a gente na última palestra com a Patrícia, ela falou muito dele. Ele é tido pelos espíritas, né, por nós, como o homem que substituiria Allan Kardec para poder fazer a codificação, devido ao tamanho. Então, Leon Denis aparece para Ivone, fala assim, Ivone, pega ali aquele material sobre o suicídio, vamos fazer. Ela assim, não, tudo bem, eu vou me organizar na próxima semana. Eu falo assim, não, não, vamos fazer agora. Ela vai lá, pega todo o papel e aí começa a organizar. O que acontece? Leon Denis, ele atribuiu a toda a história de Camilo Castelo Branco a parte doutrinária que não existia. Camilo Castelo Branco, por ser poeta, ele trouxe, os relatos eram muito prolixos e não tinham embasamento doutrinário espírita. Leon Denis compilou, retirando excessos e acrescentando conteúdos da doutrina espírita para poder enriquecer o material. Daí, então, Ivone levou somente em 1948. Olha o tempo, de 26 a 48. Em 1948, ela volta para a FEB, com a papelada toda modificada. Quem recebe ela é o novo diretor da FEB, Ivan Tulio de Freitas. Ele, muito fraternal, fala assim, claro, minha irmã, a gente vai receber o seu material. Eu só preciso de uma coisa, que você datilografe. Porque a gente não pode. Para ficar melhor a edição, é melhor não um rascunho, mas sim dar o datilografado. Só que Ivone, muito pobre, não tinha máquina de datilografia. Então passaram-se anos, depois o sobrinho dela deu a ela de presente uma máquina, ela foi, bateu tudo na máquina e voltou para a fé. Desta vez, o Vantulio de Freitas recebeu com muito gosto e em 1956, Memórias de um Suicida foi publicado. Se vocês observarem, são 30 anos desde quando ela recebeu até o momento que foi publicado. E aí, Ivone, em entrevista, ela fala. Por sinal, quando eu falo entrevista, existe uma entrevista mesmo de Ivone na internet, para todo mundo ouvir pelo YouTube. Então, ela fala que o Manuel Quintão recusou naquela época, porque ele estava intuído mesmo a não aceitar. Porque se aquele livro, sem a parte doutrinária e muita informação prolixa, não ia ser aceito. Precisava dessa mudança. E o que acontece? Leon Denis, em 1926, ele ainda estava encarnado. Ele faleceu em 1927. Então, foi necessário ele falecer para poder aparecer para Ivone, para poder fazer a modificação, para poder ser publicado. Então, aqui a gente vê que na história, assim, ó, tudo acontece no período certo. Tudo acontece quando tem que acontecer. Qual é a importância da obra Memórias de um Suicida?
Ivone, por ter sido suicida e ter vivenciado, né, o vale, Ivone tinha a essencial empatia para o intercâmbio lúcido com os suicidas, porque ser médium de suicida não é uma tarefa muito fácil, né? Trazendo a lume o maior tratado mediúnico dos últimos 50 e dos próximos 50 anos, segundo o espírito André Luiz. Na verdade, esse livro ainda é atual até os dias de hoje. Se a gente parar para observar o conteúdo, o que ele traz de ensinamento, até mesmo para a gente conduzir a nossa vida em termos assim, gente, existe esperança. Porque muitas vezes nós espíritas, a gente evita muito falar em temas delicados, como essa questão de suicídio, mas não tem outra forma da gente compreender a importância se a gente não tocar no assunto, a gente não abraçar esse assunto. Quando a gente entende, a gente pode abraçar, a gente envolve, a gente acolhe o próximo, né? Então, finalizando, trata-se de um alerta à humanidade sobre a responsabilidade do equívoco de transgressão à lei de Deus, que diz não matarás. É um alerta. Bom, quais são as contribuições de Ivone, né, para o Espiritismo? Aos 12 anos, ela escrevia poemas inspirada por Roberto, publicados na imprensa de São Paulo. Ela especializou-se no atendimento mediúnico aos suicidas e obsessores. Por 54 anos, ela foi médium receitista homeopata. Por 19 anos, ela enriqueceu a revista da Federação Espírita Brasileira, O Reformador, com notáveis escritos sob o pseudônimo de Frederico Francisco. Por que Frederico Francisco? Em homenagem a Chopin, que era o real nome dele, né? E ela foi palestrante espírita por 44 anos nas cidades onde ela viveu. Ivone não viajava para fazer palestra, mas ela contribuía no local onde ela residia. Temos aqui algumas fotos de Ivone. Aqui Ivone tinha 44 anos, não sei se dá para ver direito. 44 anos. Aqui ela está com 79 anos. Aqui tem uma também na idade madura, não sei se com entre 40, 50 anos de idade talvez. Aqui a gente tem uma foto de Ivone, que é bastante divulgada na internet, né, com o próprio Chico Xavier. Bom, como foi o desencarne de Ivone? Aliás, antes de falar do desencarne, eu queria falar sobre uma história, um pouquinho, mas não tem problema não. Eu falei que o Roberto de Canaleiras, ele acompanhou Ivone desde os 4 anos, e ele, em 1931, ele se despediu porque iria reencarnar. Ele reencarnou na Europa, não sei exatamente o local, mas Ivone ela era esperantista, né? A linguagem esperanto, ela se correspondia com pessoas de todo o mundo. E ela conheceu um senhor. E esse senhor visitou o Brasil em 1976 e em 1977. E ele iria se encontrar com Ivone em 77. Numa reunião da FEB. Ivone ia para o Rio de Janeiro e ele ia também para essa reunião. Mas Charles apareceu para ela e falou assim: minha filha, a senhora não vai poder ir. Porque ele é aquele. E como ela tinha errado muito na questão amorosa em outras vidas, não foi permitido a ela que ela se encontrasse com o grande amor da vida dela pelo menos uma única vez, né? E aí a gente lembra da história do Chico, que Chico falava que a solidão, né, você ter, né, um momento para si sem compartilhar com o outro, significa pausa de reajuste sentimental, amoroso. É algo que a gente precisa entrar em contato conosco mesmo para poder aprender a valorizar. Então, Ivone, ela passou por isso. Ela teve uma vida sozinha, não solitária, porque ela sempre estava cercada de gente. Mas sozinha, ela não casou, ela não teve filhos, né? Bom, o desencarne de Ivone. Ivone, ela tinha problemas cardíacos e ela foi marcada uma cirurgia para a colocação de marca-passo. Só que, algum período antes dessa cirurgia, ela contactou a família, falou para a família assim: olha, não vale a pena eu fazer essa cirurgia, porque eu sei que o meu retorno à pátria espiritual está próximo. Eu já consigo ver Bezerra de Menezes, Chaves com muita lucidez. Então não vale a pena. Mas mesmo assim, a família organizou, né? E aí ela foi para o centro cirúrgico. Na primeira incisão, né? Então ela teve uma hemorragia
e que foi fatal. Não foi inestancável a cirurgia, então Ivone faleceu na mesa cirúrgica. No dia 9 de março de 84, foi quando Ivone faleceu. Só que a Ivone, ela não parou, já estou finalizando, tá? Ela não parou, ela continua trabalhando até os dias de hoje. E a mensagem final, na verdade, vocês vão levar para casa. Aqui é uma carta psicografada por Marta Antunes, que ela é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ela recebeu essa carta do espírito Ivone do Amaral Pereira, falando sobre algo relacionado aos suicídios, de uma forma maravilhosa, como ela conseguiu resolver esse tipo de problema. Uma carta relativamente grande, é só uma página, mas dá para ler. Vocês levam para casa. O pessoal que está em casa já está disponível na página do Facebook. Então já podem, né, acessar. Todo mundo vai levar para casa. É uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de amor, né, de Ivone para todos nós. É isso, basicamente isso. Eu agradeço a vocês, ao pessoal de casa. E a gente vai se preparar agora para o passe. Tá. Os olhos, para se conectar com a espiritualidade. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos, recebendo todo esse amor que vem da espiritualidade, essa luz que desce sobre nós nesse momento. Nós somos muito gratos. Somos gratos pela vida que nos destes, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pelos nossos amigos, pela nossa família. Agradecemos, Senhor, por todo o cuidado, por todo o acolhimento que é dado a nós, através dos nossos queridos e devotados mentores espirituais que estão conosco a todo instante. Gostaria, nesse momento, de pedir pelos espíritos obsessores, pelos espíritos, né, suicidas, aqueles que, por alguma razão, com todo respeito, né, de nossa parte, entraram pelo caminho, né, do erro, do engano. É que a luz da espiritualidade os envolva com muito amor, com muito carinho, com muita paz. É que o acolhimento se faça presente. Que Maria, mãe de Jesus, que teve seu filho sacrificado, que os abrace e os receba no seu seio de amor, acalentando todo e qualquer tipo de sofrimento. Que a luz, né, das palavras, né, que hoje foram ditas, hoje aqui durante essa palestra, focando, né, no cuidado, na atenção, no carinho, se faça morada dentro do nosso coração. Que possamos acolher mais as pessoas que estão ao nosso redor, que também são espíritos indébitos, assim como nós. Juntos, com muito amor, somos gratos, né, pela existência que nós temos. Porque poderia ser pior. Com nosso coração cheio de amor, Senhor, nós agradecemos e nos preparamos para o passo, ao qual receberemos as luzes, as graças que vêm da espiritualidade, a iluminar a nossa vida, não somente nesse momento, mas para todos sempre. Que assim seja.